Olá pessoal! Estamos vivendo um tempo de muitas notícias ruins, certo ou não? Que tal sermos mensageiros de boas notícias? Eu sou Cleverton Vieira, seja muito bem-vindo a mais um Pequenos Goles de Água Viva. É um prazer poder compartilhar algo de Deus aqui para você. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreve lá no meu canal, no YouTube. Estou lá como Cleverton Lima Vieira. Estou assim também no Instagram, no Facebook. Lá você vai poder ver mais 100 mensagens aí do Pequenos Goles de Água Viva. E eu digo que o Pequenos Goles de Água Viva consiste em trazer respostas bíblicas para situações do nosso cotidiano. Você com certeza vai ver uma situação ali que talvez você esteja vivendo e vai haver uma resposta ou vai ter algo ali que a Bíblia diz sobre aquilo que você está vivendo. Então busca lá, assista, compartilhe também esta mensagem com outras pessoas. Outras pessoas podem estar precisando ouvir isso. Então compartilha com as pessoas e assim a gente cumpre o que Jesus nos pediu de ir e pregar ao mundo todo. Tá certo? Como nós costumamos fazer aqui? Costumamos ler um trecho bíblico. Hoje nós vamos ler aqui 3 trechos menores bíblicos e em seguida nós vamos fazer uma reflexão sobre isso. Você deve estar vendo o tema desse vídeo aí, então vamos lá. Fica atento aqui no que nós vamos ler. O primeiro trecho está em Isaías 52:7. Diz assim: Como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião, o teu Deus reina. Eu quero ler um outro trecho aqui com você. Vamos lá. Que está lá em Isaías 40, do 9 ao 11, que diz assim: Tu que trazes boas novas a Sião, suba num alto monte. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, levanta tua voz com fortes brados. Ergue-a, não tenhas receio e proclama as cidades de Judá. Eis aqui está o nosso Deus. Yahvé, o Eterno, está falando de Deus aqui, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A tua paga será guardada com ele e diante dele segue o teu galardão. Como bom pastor, ele cuida do seu rebanho. Nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo. Guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Olha só, vai vendo o que tem em comum aí essas passagens. A última passagem que nós vamos ler está em Lucas 4, do 18 e 19. Jesus falando isso, tá? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Em algumas versões, nessa parte ele fala pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Glórias a Deus. Eu falo assim, né? Tem o meu pastor Ezequiel Barbosa, ele fala que eu leio às vezes com uma entonação, mas é que a gente lê a palavra de Deus, a gente, nossa, você lê isso, você se deleita naquilo. Então essa forma de eu ler é justamente por conta disso, da gente, né, tá ali recebendo mesmo o que está sendo escrito ali. Mas vamos lá, vimos aqui 3 passagens onde são mencionados mensageiro, é mencionado boas novas. O que boas novas nesse sentido que nós estamos lendo aqui quer dizer? São notícias vindo de Deus, são notícias de amor, notícias de paz, notícias sobre... nós vimos dois trechos aí que estavam em Isaías, notícias de que viria Jesus e depois o próprio Jesus falando que ele veio ali para proclamar as boas novas. Ou seja, trazer boas notícias. O que era a mensagem de Jesus? Amor. Lembra? Em outro vídeo nós já vimos. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Ame a Deus e ame ao próximo de forma resumida. Estamos falando aqui. Tá joia? O que é isso? Então é a gente levar boas notícias. Estamos carecendo disso, né, gente? Estamos aí em março de 2021, estamos aí vivendo um ano aí já dessa
pandemia aqui, depois que foi deflagrada aqui no nosso país, no Brasil, pelo menos. O mundo já está vivendo alguns lugares do mundo vivendo antes disso. E o que a gente não para de ouvir são notícias ruins, certo ou não? Você liga a TV num noticiário, com certeza notícia ruim sobre a pandemia, o que quer que seja, mas muitas notícias ruins. Você vai na internet ali num site, notícia ruim, muitas. Você abre ali talvez o seu WhatsApp ou algum outro software que você usa para mensagens, você recebe muito mais notícias ruins, polêmicas, até fake news. Olha só, fake news são notícias mentirosas, certo? Só um parênteses com relação a isso aqui. Se você é daquele que recebe fake news e repassa, você está compactuando com a mentira, tá joia? Logo, você é mentiroso, mas isso é um tema para outro vídeo aqui, tá bom? Então, se a gente for ver as mensagens que nós recebemos, a gente recebe muito mais notícia ruim, notícia que é mentira, do que uma mensagem ali de amor, uma mensagem de paz, uma palavra ali para afagar nosso coração. Certo ou não? Por quê? Uma notícia da audiência, não é? Ah, não, e sem falar de tudo isso que nós falamos aqui, da mídia, de como recebemos notícias e tudo, tem aquelas pessoas que amam propagar. É o síndrome do jornalista, né? O jornalista, qual que é o intuito dele? O jornalista, você perguntar para um jornalista o que é talvez algo muito importante, claro, é levar a notícia, mas o cara tem um furo de reportagem. Tem muita gente por aí que quer ter o furo de reportagem e adora propagar más notícias, certo ou não? Isso não é para trazer peso para você, mas para que você examine o seu coração, tá? Você vê às vezes pessoas que você pergunta ali, puxa, como você tá? A pessoa sempre, tô na luta, tô na dificuldade, tô isso, tô aquilo. Todos nós vivemos lutas, mas se a gente ficar dando mais atenção, mais ibope ali para a luta, a gente vai ficar imerso naquilo. Só que aí quando sai uma notícia, essa pessoa não traz uma palavra assim, puxa, fique em paz, né? Viva com amor, e isso, aquilo, uma mensagem positiva. Essas pessoas normalmente trazem notícias ruins. E aí sai uma notícia ruim, alguém faleceu, aconteceu alguma coisa, essa pessoa é a primeira a trazer essa notícia. Certo? Você já viu pessoas desse jeito? A forma como a gente carrega a mensagem, como a gente carrega a notícia, o tipo de notícia que a gente carrega diz muito sobre nós e é o que nós estamos vivendo, querido. É aquele outro tipo de pessoa também que não interage, não conversa às vezes com você, seja nas mídias ou em qualquer outro lugar, mas sai uma má notícia, aquela pessoa vem, olha só o que aconteceu. É a síndrome do jornalista. Eu acabei de inventar esse termo, tá, gente? Não vi em lugar nenhum esse síndrome do jornalista. Porque o jornalista quer dar o furo de reportagem, aquela notícia bombástica. Então tem muita gente desse jeito. Já não bastam as mídias que trazem muitas notícias ruins. A gente tem recebido muita notícia que não é legal. Eu faço parte da intercessão lá na minha igreja, Igreja Apostólica Vida Nova. Se você não tem familiaridade com esse termo, a intercessão é aquele grupo de pessoas que oram pelas causas da igreja, oram pelos pedidos ali de oração que as pessoas trazem. Então nós temos recebido muito pedido com relação a pessoas que ficaram doentes, né, com relação à pandemia aí, com relação a falecimentos. Então é triste, a gente tem recebido tanta notícia de pessoas queridas que estão doentes, amigos, familiares. Minha sobrinha Rebeca aí, ela teve um diagnóstico aí, ela está bem, graças a Deus. Se você está vendo aí, um beijão para você, fica com Deus, viu? Logo vai passar tudo isso. Meus amigos que estiverem me ouvindo aí, vocês sabem quem vocês são. Então temos recebido tanta notícia, mas tem notícia boa também, gente, no meio de tudo isso, porque se fala nos lugares só da notícia ruim. Tem um exemplo lá na nossa igreja, do Carlos Lário. Eu tô falando os nomes aqui, gente, eu pedi permissão para essas pessoas para falar, tá bom? O Carlos Lário foi alguém que ficou numa situação desenganado pelos médicos. Os médicos falavam, não tem jeito. Ele ficou dias na UTI do hospital. Mas hoje ele é alguém que propaga as boas novas, é alguém que traz boas notícias, traz paz, traz amor às pessoas. Graças a Deus ele passou por isso
quase lá no começo da pandemia, faz um ano quase, e graças a Deus hoje ele está bem. Beijão para ele, se ele vê isso daí, a Rose, a esposa dele, que eles passaram uma situação difícil ali. Queridos, qual a intenção dessa mensagem de hoje aqui? Para refletirmos. Será que nós somos um desses casos que adoram trazer más notícias? E aí você talvez está pensando, Cleverton, então você está querendo dizer que a gente tem que ser um alienado, não saber de nada. Não é isso, querido. Não é isso. A gente vai ter que saber notícias justamente para a gente saber o que está acontecendo. Mas examine o seu coração. Será que você é esse tipo de pessoa que você não traz uma mensagem positiva para ninguém, mas a hora que tem uma notícia ali de dor, de falecimento, uma notícia ruim, você é o primeiro a trazer? Examine o seu coração. Essa mensagem não é para trazer peso, mas é para nós refletirmos. Você sabe por quê? O mundo está cheio, estamos repletos aí de notícias ruins. Que possamos ser mensageiros de boas novas, mensageiros, porque de boas novas, ali se falava de Jesus, de mensagens de Deus. A mensagem de Deus traz paz, fala de amor, fala de salvação. Que possamos ser esses mensageiros, queridos. Que os nossos pés não se apressem para trazer a má notícia. Que possamos ser muito mais, como eu disse antes, a mensagem que nós propagamos, a notícia que nós propagamos diz muito sobre nós. No que será que nós estamos vivendo? Será que nós estamos vivendo no meio das más notícias? Estamos. Mas por que dar ibope só para as más notícias? As boas novas estão aqui. Mensagens de amor, mensagens de paz. Seja na Bíblia, ou talvez se você ainda não siga a Jesus ali, traga mensagens de paz para as pessoas. Busque isso, busque aqui estão as boas novas, aqui estão mensagens de paz. Como eu já disse em outros vídeos, independente do que você acredite, leia pelo menos um dos evangelhos, eu creio que seu coração vai ser mudado, você vai ver o que são de verdade notícias de boas novas. Então, querido, a reflexão aqui é essa, que sejamos mensageiros de boas novas, que sejamos mensageiros de boas notícias, porque de más notícias o mundo está cheio. Como eu disse antes, não estou falando para você ser um alienado, não saber de notícias, não é isso, mas examine o seu coração. Será que você tem trazido notícias boas para as pessoas, notícias que levantem as pessoas? Nós estamos precisando disso, querido. Senão nós vamos ser afundados pelas notícias. Tenho recebido tanta notícia, se eu for me entregar a tudo isso que tem acontecido, a gente cai numa situação muito pior, viu? Então, busque boas notícias e seja um mensageiro de boas novas, um mensageiro de boas notícias, tá joia? Que essa palavra possa encher o seu coração de paz e de amor. Vamos conversar, sugira temas, assista os demais vídeos, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas e propague boas novas, propague boas notícias. Beijão, grande abraço para você, fica com Deus e até a próxima.